Alemanha vista de cima. Poucos de nós conhecem nosso país pela perspectiva dos pássaros, do Domo de Colônia passando pelo Queen Mary em Hamburgo, dos arranha-céus de Frankfurt até Zugspitze. Venha embarcar em uma viagem aérea sobre cidades, campos, rios e o mar. Durante 3 episódios, você pode ir mais alto do que os cabritos monteses nos Alpes ou as nuvens sobre o Königssee. Um novo olhar sobre o que já conhecemos. É a magia da distância. É a perspectiva majestosa da águia real no Berchtesgadener Land, da cegonha nas planícies do Elba ou dos Gross no Lago Monese. Olhar pelo qual alguns de nós, por exemplo, se tornam pilotos ou saltam de arranha-céus. Um olhar estrangeiro sobre o país onde vivemos. Animações baseadas em GPS vão mostrar quantos aviões estão voando acima de nós ou onde as focas em Nordisland caçam quando não estão apenas descansando. Então, voe junto e descubra um país desconhecido. Alemanha vista de cima. Uma manhã absolutamente normal nas cidades alemãs, que serão o foco deste primeiro episódio. Os madrugadores em Frankfurt conferem os dados da Bolsa de Nova York. Na Marienplatz de Munique, a cidade começa a despertar e, enquanto em Bottrop o turno da noite chega ao fim, acendemos as luzes do Reno até os Alpes de Ransau. O que parece o céu estrelado é, na verdade, uma imagem nossa. Como vários pontos de luz em uma imagem de satélite. Quanto mais brilhante, mais juntos estamos uns dos outros. Como em Berlim. Em Kreuzberg, vivem 15 mil de nós por quilômetro quadrado. Em Mecklenburg-Vorpommern, são apenas 73. As cidades ao longo do Reno e do Ruhr, de Colônia ao sul até Dortmund ao leste. Mas o maior aglomerado urbano da Europa é mais verde do que se imagina. No Ruhr, por exemplo, vivem apenas 2.000 de nós por quilômetro quadrado. 18 mil vivem em Hamburgo, no bairro Elufknest. Em Schleswig-Holstein, são só 170. Aqui também fica o menor município da Alemanha, Wiedenborstel. 5 habitantes em uma fazenda. A Alemanha vista do espaço. Nós somos os pontos de luz. 81 milhões ao todo. Em cada quilômetro quadrado da Alemanha vivem o dobro de pessoas do que a média europeia. Mas, visto de cima, percebe-se que nem em todos os lugares a mesma quantidade de luzes se acende quando amanhece no Berchtesgadener Land, nas Landungsbrück em St. Pauli ou em Tonnen, no Mar do Norte. Em cidades como, por exemplo, Berlim, Frankfurt am Main ou Leipzig. Não importa em qual cidade vivamos, para a maioria de nós, a maioria dos dias começa no engarrafamento. Apenas cerca de 30% dos habitantes da Alemanha vivem em grandes cidades com mais de 100 mil habitantes, e a maioria dos alemães mora em cidades médias e pequenas, no geral. Essas cidades médias e pequenas, com população entre 10 e 50 mil habitantes, são populares quando ficam nos arredores de uma grande cidade, pois unem vantagens do interior e da metrópole, e permitem viver numa cidade pequena, mistura de cidade e campo. Seja acima de Fussen no Rio Lech ou em Lengries no Rio Isar. Visto de cima, dá para entender a preferência alemã por cidades pequenas.
Com jardineiras e subsídio para quem viaja a trabalho, tornamos vida confortável fora das metrópoles. Ainda assim, 85% de nós vive em cidades. As grandes metrópoles como Berlim ou Frankfurt são como faróis em nossos mapas mentais. Munique, a vila de 1 milhão de habitantes, é uma das poucas cidades que ainda está crescendo em população. Düsseldorf perdeu moradores durante décadas, mas atualmente está voltando a crescer. Assim como Colônia, a rival de Düsseldorf às margens do Reno. Hamburgo faz jus à sua fama de beleza fria, mesmo vista do alto. Mas afinal, quando, como e por que nossas cidades surgiram? Por que, por exemplo, Essen está exatamente onde está? Ou também Dresden? As cidades surgem como pontos de conexão, cruzamentos de rotas de transporte ou como anexos a sedes de poder. Esses são os fatores mais importantes, ou seja, fundamentos naturais, rios ou linhas de transporte, que naturalmente dependem do comércio regional, especialmente quando essas rotas se cruzam em algum lugar. E as cidades costumavam se formar especialmente em pontes sobre rios importantes, porque ali era possível cobrar pedágios e arrecadar dinheiro. Ponte de Pedra de Regensburg só foi construída em meados do século XII, mas o negócio dos pedágios na travessia do Danúbio tem uma tradição muito mais antiga. Hoje, Regensburg conta com 1.500 prédios tombados pelo patrimônio histórico. Não é de se admirar que o centro histórico tenha sido declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. Por causa das muitas torres, ela também é considerada a cidade mais ao norte da Itália. Vista do alto, Regensburg parece saída de um mundo de brinquedo. A cidade ao redor da catedral teve a sorte de ser poupada durante a guerra. E assim, ainda hoje é possível ver em Regensburg aquilo que se perdeu em muitas cidades alemãs devido aos bombardeios e à onda de demolições do passado. Ou melhor dizendo, vários passados ao mesmo tempo. Bem, as cidades também têm algo parecido com árvores, anéis de crescimento. E também dá para perceber bem do alto se uma cidade tem um núcleo histórico pré-industrial. Esse núcleo pode até remontar à época dos romanos. Aí conseguimos identificar isso pelo traçado regular que as cidades romanas possuíam. Na Idade Média, as cidades geralmente tinham uma construção relativamente densa ao redor de uma igreja ou de uma praça do mercado, mas diferente do traçado romano, não era algo claramente geométrico, e sim seguia mais ou menos o avanço das construções. Depois vinham as muralhas e ao redor delas o fosso, e isso ainda pode ser visto do alto em muitos lugares hoje em dia. No chão, só se pode imaginar o emaranhado de ruas medievais do centro histórico. Mas, com um pouco de distância, anéis ainda mais antigos se tornam visíveis. Os contornos de um acampamento romano com quase 2000 anos. No século II, o imperador romano Marco Aurélio mandou construir o acampamento em um retângulo perfeito. 6.000 legionários da Terceira Legião Itálica foram estacionados em Castra Regina, o forte às margens do Regen. A oeste do acampamento surge um povoado, onde romanos civis e celtas locais se misturam. O abastecimento dos legionários garante o sustento para mais 6.000 pessoas. Os romanos chamam esses povoados de Canabae, de onde deriva a palavra alemã Kneipe. 300 anos depois, começa a queda do Império Romano. O acampamento entra em decadência. Montes de entulho tornam o antigo padrão quadriculado do acampamento logo intransitável. Moradores locais e viajantes procuram novos caminhos e trilhas que, ao longo dos séculos, se consolidam em vias e ruas. O mais surpreendente, até hoje, as vielas de Regensburg seguem exatamente essas antigas trilhas. E até mesmo os contornos do Castra Regina ainda são reconhecíveis até hoje. A questão é, por que esses padrões básicos de uma cidade não mudam ao longo dos séculos?
Mesmo que seus instrumentos de trabalho sejam um pouco incomuns, Klaus Leydorf é arqueólogo. Mas ele não procura vestígios do passado na selva ou nas areias do deserto, e sim na Baviera. E faz isso com uma câmera reflex e um avião de hélice, em vez de pá e colher de pedreiro. Seus achados já preenchem arquivos há muito tempo, não com cacos e pedaços de metal, mas com fotos de altíssima definição, pois Klaus Leydorf está em busca de padrões, vestígios que nossos antepassados deixaram no solo. O arqueólogo aéreo consegue reconhecer do alto onde antigas muralhas, estradas e poços já desapareceram sob a terra. No verão, quando o trigo amadurece, é a minha alta temporada, porque ainda existem muitos campos de cereais onde é possível identificar características do crescimento das plantas. Esse crescimento nas plantações reage ao que está no subsolo e eu tenho justamente essa distância, esses poucos centenas de metros de distância, porque assim os padrões ficam claros para mim. Se eu estivesse muito perto, não veria nada. É parecido com uma formiga andando sobre um tapete, ela também não consegue perceber o padrão. Hoje, Leydorf encontra uma estrutura circular sob uma linha de transmissão elétrica. Uma tumba da Idade do Ferro ou do Bronze. O arqueólogo já fotografou esta torre de fronteira dos romanos, um reduto celta quadrangular, uma vila romana, uma fortificação da Idade da Pedra. E o que parece um smile são vestígios de um local de culto da Idade da Pedra, semelhante ao Stonehenge inglês. Existem templos da Idade da Pedra aqui na Baixa Baviera que são mais antigos do que as pirâmides do Egito e já foram construídos com grande esforço arquitetônico. Eles alinhavam as entradas exatamente para os solstícios e coisas assim. A partir do momento em que o ser humano começou a mexer na Terra, é aí que começa o meu trabalho. As descobertas de Leydorf remontam ao 8º milênio antes de Cristo. Mas nada é para sempre. O que nos meses de verão aparece como se fosse tinta mágica, no ano seguinte já pode ter sido arado, transformado em estacionamento ou em uma fábrica de cimento, como aqui no Limes, a fronteira histórica entre o Império Romano e a Germânia. Maior transformação, claro, aconteceu nos últimos 100 anos, por causa desse imenso desenvolvimento de estradas, pela agricultura, que foi avançando cada vez mais. Eu fico triste quando vejo que, em alguns lugares, as coisas já desapareceram. Ou seja, o que levou 10 mil anos para se formar, já foi em grande parte destruído nos últimos 20, 30 anos. Só na Baviera, Klaus Leydorf e seu antecessor já descobriram mais de 30 mil sítios arqueológicos. Cada um deles é um ponto luminoso nesta imagem de satélite. Desde que os arqueólogos começaram a voar para observar o solo, eles já descobriram bem mais de 100 mil locais históricos. Toda a Alemanha brilha, se cada um desses sítios for marcado com um ponto de luz. Mas apenas uma pequena parte deles foi realmente estudada. E assim, as descobertas de Klaus Leydorf também vão primeiro para o arquivo. Aqui se acumulam as evidências dos primeiros assentamentos no país. Mas será que as imagens aéreas também permitem concluir quando nossos antepassados começaram a se estabelecer no que hoje é a Alemanha? E as coisas mais antigas que podemos observar do ar, que são muito visíveis, são as grandes casas da Idade da Pedra. Essas casas da cultura da cerâmica linear, que podem ter 40, 50 metros de comprimento, podem até ser datadas a partir do avião. Então é possível dizer com bastante precisão de qual fase da cerâmica linear elas vêm, dependendo de como estão posicionados os postes. Elas sempre são orientadas para o noroeste, porque era de lá que vinha o vento mais forte. E essas pessoas já viviam nessas casas há 6, 7 mil anos, com o gado e toda a família extensa sob o mesmo teto. Pode-se dizer, então, que essas são as construções mais antigas de grande porte que temos aqui. Dos grandes edifícios da Idade da Pedra aos símbolos de poder dos bancos em Frankfurt. Nós nos expressamos através dos nossos edifícios. Após a reunificação, Berlim quis rapidamente mostrar algo supostamente cosmopolita com a nova Potsdamer Platz. A cidade artística de Düsseldorf se orgulha de suas casas inclinadas. Na Affencity de Hamburgo, a nova Sechestadt, morar à beira d'água é chique. E ainda mais caro do que no Gartnerplatz de Munique, planejado na prancheta em 1860. E até mesmo a Porta Nigra fala conosco. Afinal, Trier reivindica o disputado título de cidade mais antiga da Alemanha, fundada em 16 a.C.
hoje não construímos para durar tanto. Em Munique eles erguem uma cidade todo ano para durar 14 dias. A Oktoberfest, a maior festa popular do mundo. O número de visitantes só pode ser calculado analisando imagens aéreas. 6 milhões em pouco mais de 14 dias. Uma façanha logística impressionante. 100 mil assentos, 500 mil framboesance, 1.800 banheiros e 4 mil táxis. Para a volta para casa. Para um fim de semana no campo, a Associação de Táxis de Munique nos forneceu os dados de GPS de 1.200 de seus táxis. Do aeroporto até o centro de Munique. O que brilha aqui na imagem de satélite são as rotas reais percorridas pelos táxis de Munique. A animação projeta cada corrida como um feixe de luz. E assim, nossos táxis fazem as principais vias da cidade brilharem. O anel da cidade antiga. Acima dele, o padrão de tabuleiro de xadrez do densamente povoado bairro de Schabing. E eles também fazem o anel ao redor da Theresienwiese brilhar, só por isso. A Wiesen brilha como um ninho de luz neon. A verdadeira Munique parece deserta. 2,7 milhões de kWh são lançados no céu noturno durante uma Oktoberfest. Ou dentro da tenda de cerveja. Assim como os prados, as cidades medievais da Alemanha outrora brilhavam. Como ilhas brilhantes no mar escuro do feudalismo. A orgulhosa cidade hanseática de Lübeck, cercada pelo rio Trave. Assim como Rotenburg, às margens do Tauber. Soest-Westfália. Colônia no Reno. Ou a minúscula Amöneburg, no norte de Essen. Na Idade Média, a vida urbana era o lugar da liberdade individual. Quem vivia na cidade não tinha um senhor pessoal a quem pertencia como propriedade. E também havia a possibilidade de ascensão social. Isso sempre existiu nas cidades, mas no campo nunca, de jeito nenhum. Lá, tudo era determinado pelo nascimento, quem pertencia a qual lugar. E, nesse sentido, as cidades eram lugares de liberdade pessoal, liberdade política e esperança de que a vida poderia melhorar. Essa esperança de que a vida vai melhorar, hoje em dia, se concentra em algumas cidades nos jogos em casa. No templo do futebol, Dortmund, por exemplo. Cerca de 80 mil torcedores lotam o maior estádio da Bundesliga na Alemanha. O clube de futebol de Dortmund quase se tornou sinônimo da própria cidade. Tamanha é a projeção das esperanças dos torcedores em sua Borussia. Quando o Dortmund vence, como com esse gol contra o rival vizinho Bochum, isso eleva de uma maneira curiosa o ânimo de toda a cidade. Não dá para perceber à primeira vista, mas até mesmo a suposta cidade industrial. Dortmund faz parte das grandes cidades medievais, onde surgiram as primeiras formas de democracia e senso cívico. A igreja Reinaldia Marienkirche de 1152, a Torre do Águia como o resto da antiga muralha da cidade, pouca coisa aqui lembra a história. Mas, a 1 quilômetro de altura, é possível reconhecer o formato oval típico da cidade livre imperial e da Liga Hanseática. Dortmund, uma das maiores cidades da Idade Média alemã. O atual anel viário segue exatamente o traçado das antigas muralhas da cidade, e até hoje, o desenho de todas as ruas permanece igual. Com o mercado de Natal, a cidade do aço devastada pela guerra relembra sua verdadeira origem.
Há mais de 1000 anos, foi neste cruzamento das duas principais ruas comerciais que começou a ascensão da maior cidade da região do Ruhr. Pois, onde hoje está o centro da cidade, já se cruzavam, nas densas florestas da Westfália, duas rotas comerciais. A estrada de Colônia para o Mar do Norte e o Mar Báltico, e o famoso Elbe. Carlos Magno mandou construir, no século VIII, a cada jornada de um dia, castelos e cortes reais ao longo do Elbe, que se tornaram núcleos de várias cidades da região do Ruhr. Mas foi apenas em Trotmani, o acampamento de parada de Dortmund, que viajantes de todas as direções se reuniam. O mercado torna-se um ponto de troca para sal, tecidos e metais, artesãos e trabalhadores se estabelecem, e as florestas ao redor dão lugar a campos para alimentar todos eles. Por volta de 1200, os habitantes de Dortmund constroem uma muralha da cidade. A cidade livre imperial é famosa por armas e ourivezarias. Ladrões e príncipes invejosos devem ser mantidos afastados. Como membro da Liga Hanseática, Dortmund se torna um centro mais importante. Rotas comerciais. Já por volta de 1300, ela é uma das maiores cidades. Mais de 10.000 pessoas vivem dentro das muralhas da cidade, naquele antigo cruzamento que ainda pode ser facilmente reconhecido hoje. Visto de cima. Mas não é só Dortmund que experimenta um primeiro florescimento. A maioria das nossas cidades é fundada na Idade Média, só que todas elas são muito menores. Toda a Alemanha tinha, naquela época, menos de 14 milhões de habitantes. Rotemburgo ob der Tauber, na Idade Média, também era uma cidade imperial livre. Hoje em dia, diríamos que era uma cidade-estado com suas próprias leis, sua própria moeda e suas próprias medidas. As muralhas dessas cidades serviam para afastar inimigos, mas também para conter o avanço dos despossuídos e famintos do campo. Em março de 1945, Rotemburgo foi bombardeada. 40% do centro histórico foi destruído e, depois, reconstruído com doações americanas. Na Idade Média, o lema era "O ar da cidade liberta". Mas ser um cidadão também tinha lados sombrios e perigosos para a vida. Na cidade, as condições de vida não eram agradáveis. Não havia abastecimento seguro de água potável. Havia lixo, sujeira e doenças, peste e epidemias desse tipo repetidas vezes. Portanto, a vida na cidade era mais perigosa do que no campo até o século XIX. Até o século XIX, na Baviera, havia o ditado "viajar para Munique", que significava fazer o testamento. Quem chega hoje na estação central de Munique talvez tema os batedores de carteira, mas não mais peste e cólera. Da torre da igreja de São Pedro, se aproveita o ar fresco e a vista para a prefeitura de Munique. Poucas cidades são como Munique. Tudo começou no Hoffarten. A rede de esgotos de 2.400 quilômetros de extensão sob Munique, e aqui, na estação de tratamento de esgoto, a maioria deles termina em Gut-Großlappen, na maior estação de tratamento de esgoto municipal da Alemanha. Sem essa sinfonia de esgotos seria impossível viver tão próximos uns dos outros em nossas cidades. A rainha da Baviera, Therese, morreu durante uma das epidemias de cólera em Munique. E como a morte dos pobres também passou a atingir a realeza, começaram imediatamente a construir o sistema de esgoto. O fato de hoje as crianças poderem brincar nas fontes dos Tachuis, que você pode mergulhar no Isar, no Eisbach, no Jardim Inglês, ou na piscina pública de Giese. Tudo isso só é possível porque canais invisíveis levam embora nossa sujeira, nos fornecem energia e água potável e um milagre cotidiano. O fato de os traçados históricos ainda serem facilmente reconhecíveis até hoje tem muito a ver com a cidade que existe debaixo da cidade. Com a infraestrutura, com os canais, com as redes de energia, que foram instaladas em algum momento no século XIX. No século XIX e que não são facilmente modificáveis.
Hoje em dia, se alguém quisesse realmente corrigir isso, teria que escavar a cidade inteira e planejar tudo de novo. É por meio de tubulações que hoje também recebemos o gás natural. 1/3 vem da Rússia, 2/3 da Holanda, Dinamarca, Inglaterra e da própria Alemanha. Um labirinto de 400 mil quilômetros de gasodutos em todo o país, tubos suficientes para dar 10 voltas ao redor da Terra. Mas quem realmente controla se há algum vazamento no sistema? O piloto Martin Macher e o engenheiro Dr. Axel Cerello têm um trabalho em comum. Para uma das grandes empresas de energia, eles inspecionam 12 mil quilômetros de gasodutos, na maioria subterrâneos, em busca de vazamentos, do alto, como aqui sobre Essen e a região do Ruhr. Um laser infravermelho detecta as menores concentrações de metano. E o gás natural é composto por até 90% de metano. O sistema se chama CHARME e ele envia incessantemente pulsos de luz infravermelha, luz de laser para o solo, até mesmo diretamente ao lado da Vila Ugel da Krupp. O metano absorve determinados comprimentos de onda da luz do laser. Felizmente, o laser quase sempre dá falso alarme. Você viu aquilo? Não. Jardins comunitários. Um detector de gás cobre de 6 a 8 km por dia, enquanto o sistema CHARME fazenda cerca de 240 km por dia. O que descobrimos, com muita frequência, são emissões de metano vindas da agricultura, de algum poço de esterco. Vacas, durante a ruminação, são flagradas pelo nosso laser. Mas também emissões da indústria. Gás de mina, por exemplo, gases de clarificação, geram um alerta no sistema CHARME. Até mesmo o alerta que o laser emite nas torres de resfriamento da usina termoelétrica de carvão de Gelsenkirchen tem uma explicação simples. Se a gente olhar direto para baixo, não tem nada além de carvão, que então libera gases. Vazamentos reais de gás continuam sendo exceção. E até carvão e indústria pesada, hoje em dia, quase é preciso procurar no Ruhr. Visto de cima, a antiga região industrial da Alemanha desafia as expectativas. O Ruhr, a maior cidade da Alemanha. Ou várias. No horizonte, brilham as torres de escritórios de Dortmund. O grande galpão branco ali na frente já fica em Bochum. À direita, Essen está encando na imagem. Os galpões industriais à frente ficam em Oberhausen e estamos sobrevoando o Ruhr em Duisburg. 5 milhões de nós vivem aqui, mas de cima o Ruhr parece mais um enorme parque. Vistas de cima, as cidades mostram seus verdadeiros planos de construção. Às vezes vivemos em quadrantes geometricamente planejados e em outras numa bagunça anárquica de vielas, anexos e alas transversais. Até mesmo cidades pequenas com 10 mil habitantes hoje ainda são maiores do que a maioria das grandes cidades alemãs na Idade Média. Colônia foi, por um tempo, a maior cidade de todo o Sacro Império Romano, com apenas 35 mil pessoas. Não é só ao redor da catedral que hoje vivemos empilhados uns sobre os outros e nos irritamos com os vizinhos. Apesar de toda a sujeira e poeira, como aqui na última usina siderúrgica de Duisburg, foi só a industrialização que gerou nossa prosperidade. Só desde que existem máquinas e aço é que vivemos aos centenas de milhares nas cidades. Com o trem e a industrialização, todas as cidades cresceram. Mas muitas simplesmente explodiram. Essen e Dortmund, ao longo da B1, saltaram de 6 mil para 600 mil habitantes. Mas nenhuma cidade na Alemanha se beneficiou tanto desse surto de crescimento quanto uma cidadezinha então meio sem graça às margens do Spey. Com a industrialização, começa na primeira fase algo como um adensamento posterior. Dentro das muralhas da cidade, os terrenos ainda livres são inicialmente ocupados, com pequenos comércios, com manufaturas.
E com o início da alta industrialização, o raio de influência ou tamanho das cidades começa a se expandir. Em nenhum outro lugar é possível observar tão bem a urbanização do Alto quanto em Berlim. Em nenhum outro lugar existem cortiços tão densamente construídos, com novos fundos de quintal surgindo em pátios internos cada vez mais numerosos. Isso porque as fábricas de Berlim precisavam constantemente de novos trabalhadores. Em 1800, já viviam em Berlim 170 mil pessoas. E então vieram as fábricas. Os berlinenses chamam seu primeiro bairro industrial de Feuerland, por causa das chaminés que fumegavam o tempo todo. Berlim está crescendo rapidamente. Por meio de suas linhas férreas, rios e canais, a cidade recebe minério e carvão da Silésia. Em apenas 20 anos, a área de Berlim dobra de tamanho. Novos apartamentos são construídos o tempo todo, grandes e aconchegantes no oeste, pequenos e escuros no leste. Isso porque o vento oeste leva a sujeira e o mau cheiro para o leste. Em 1920, Berlim, com 4 milhões de habitantes, era a cidade industrial da Alemanha. Berlin-Oeste. Os visitantes já não veem a capital como a maior cidade industrial da Alemanha, mas sim como sede do governo, com muito legado prussiano e um pouco de herança socialista. Com a divisão da cidade e a situação política incerta de Berlim Ocidental, as indústrias migraram da parte ocidental da cidade para a Baviera. O que restou foi o trabalho de luto. Hoje, Berlim é um lugar de representação e governo. Se a fila de visitantes no Reichstag se interessa por isso ou apenas pela bela vista da cúpula, no entanto, é incerto. No entorno do governo, constrói-se muito, e mesmo assim Berlim é considerada a mais verde entre as metrópoles europeias. Não é de se admirar, portanto, que os homens neste avião estejam ocupados com todo esse verde de Berlim. Mas como isso funciona visto de cima? O operador de imagens aéreas Uwe Langer e seus pilotos fotografam com uma câmera especial de 192 megapixels de resolução, cujas lentes apontam para baixo através do fundo do avião. Hoje, temos a bordo um sistema relativamente de alta resolução e estamos operando com uma precisão de 2 centímetros de resolução fixa. Isso significa que podemos identificar qualquer coisa com tamanho a partir de 2 centímetros no solo. A câmera fornece hoje informações sobre o estado das árvores de Berlim e se há pragas atacando-as. Isso não seria perceptível no espectro de cores normal, mas sim no espectro do infravermelho próximo. Por isso, a câmera de alta resolução está acoplada a uma câmera infravermelha. Só Berlim tem 420 mil árvores de rua. Sem contar florestas, parques e jardins particulares. A pé, não haveria chance. Imagens aéreas. Também fornecem representações muito mais precisas do que, por exemplo, fotos de satélite, pois a curvatura da Terra é corrigida nas imagens pelo computador. As fotos podem então ser usadas como enormes mapas em escala real. De volta ao escritório, os dados são analisados e visualizados com óculos estereoscópicos. Quanto mais intenso o vermelho, mais saudável está a árvore. Para visitantes estrangeiros, especialmente do continente asiático, as cidades parecem muito verdes. Berlim sempre parece para eles uma cidade muito verde, embora seja a cidade com a maior densidade de construções e a maior densidade populacional da Alemanha.
Se, por exemplo, em Hamburgo Wackenbaum ou em Hamburgo Winterhude, de cima se vê o verde em Munichshaben, assim como também em Frankfurt am Main. Os alemães são aparentemente tão prósperos que muitos de nós conseguem ter jardins e áreas verdes mesmo nos bairros mais caros. Dortmund tem 49% de área verde, mas em cidades antigas bem preservadas como Lindau, no Lago de Constança, mal se encontra uma árvore. Tudo bem, quem iria reclamar da falta de beleza aqui? Mas os centros históricos apertados mostram o quanto nós, alemães, mudamos de mentalidade após a Segunda Guerra Mundial e aproveitamos a terrível oportunidade da destruição para trazer as árvores para o meio da cidade. O Banco de Dados de Imagens Aéreas em Wolfsburg. Uma equipe jovem de geógrafos analisa aqui centenas de milhares de fotos aéreas em busca de bombas da Segunda Guerra Mundial. Principalmente em projetos de construção pública, onde escavadeiras de toneladas poderiam fazer explodir bombas não detonadas escondidas. O geógrafo diplomado Marco Eckstein faz suas viagens no tempo por meio de imagens aéreas. Aqui temos nossa área de construção. Então, aqui vai acontecer uma obra. Eu já marquei tudo isso aqui. E agora vamos comparar o estado atual com o de 44, ou seja, ainda na época em que não tinha sido bombardeado. Na verdade, só dá pra ver que a rua principal continuou igual. Agora eu coloquei aqui o recorte temporal de 1945, abril de 45, por cima e dá uma olhada nesse objeto aqui, bem no centro da área de construção. Também é uma estrutura circular assim. Vou medir o diâmetro agora. Então, as crateras têm cerca de 10 metros e este pequeno objeto tem aproximadamente 2 metros de diâmetro. Você pode ver essa leve forma de funil e agora vamos comparar tudo isso com a imagem aérea atual, onde ocorreu esse suposto impacto de bomba não detonada. Sim, estamos em um terreno aberto em frente a um prédio e aqui é preciso considerar fortemente a possibilidade de ser um ponto suspeito de bomba não detonada. 5,5 milhões de fotos aéreas da Segunda Guerra Mundial estão armazenadas em Edimburgo, nos arquivos reais de reconhecimento aéreo TARA. A maioria delas mostra a Alemanha. Antes, durante e depois de cada ataque da Royal Air Force, pilotos de reconhecimento aéreo fotografaram cidades alemãs. Com suas fotos, eles prepararam a vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista e a destruição em larga escala das cidades alemãs. Havia uma unidade na ASIL durante a Segunda Guerra Mundial. No Serviço Secreto Britânico na Segunda Guerra Mundial, havia um departamento que tirava fotos aéreas de cidades alemãs. Eles perceberam que os centros medievais eram de madeira e compactos. Elas queimariam fácil. Frankfurt am Main, até 22 de março de 1944, era a maior e mais bem preservada cidade medieval da Alemanha. No início de 1945, 16 mil bombas atingem Münster. O centro histórico é apagado do mapa. Os sinos da catedral derretem com o calor. Magdeburg acontece em 16 de janeiro, 1945 abaixo. Inúmeras cidades antigas alemãs já haviam desaparecido do mapa quando, em 16 de março de 1945, o centro histórico de Wolfsburg foi apagado. Poucas semanas depois, a guerra chega ao fim. A reconstrução começa. Frankfurt foi a única cidade que, após a guerra, construiu um Skilini, o único lugar na Alemanha onde os paraquedistas Jürgen Mullin e Hannes Kraft podem saltar dos telhados das casas. Hoje, eles se arriscam na Main-Tover, que tem 200 metros de altura. Mesmo para alguém como Jürgen Mullin, é uma adrenalina e tanto. Lá na beirada, você olha para baixo e seu olhar vai direto até lá embaixo, na rua. É uma sensação muito louca. E quando você salta, é como se entrasse num espaço totalmente vazio. Tem efeitos visuais. Você vê uma casa, coisas passando rápido, vê o prédio ficando para trás. É insano. Hannes e Mali,
como são conhecidos entre os paraquedistas, precisam pousar com precisão na estreita Taunus-Anlage. Eles testam repetidamente as correntes de ar, porque as torres dos bancos criam ao redor delas uma termodinâmica própria e traiçoeira. A construção de arranha-céus na cidade é uma ruptura com o desenvolvimento urbano europeu. E é preciso querer essa ruptura, e Frankfurt quis. Essas são decisões que foram tomadas nos andares das instituições bancárias. Frankfurt queria ser e continuar sendo o centro dos bancos, por isso concordou com tudo que os bancos desejavam. O então urbanista de Frankfurt, Adrian, certa vez chamou isso de direções urbanísticas. Isso também tem a ver com prestígio, com a virilidade, por assim dizer, que é representada pelos arranha-céus. E as grandes empresas são as que mais demonstram isso. Do arranha-céu para os 2 paraquedistas realiza-se um sonho da humanidade. Por um momento de queda livre, antes que o paraquedas se abra. Bases jumpers como Hannes e Mali estão sempre em busca da perspectiva dos pássaros. Eles também saltam de pontes e turbinas eólicas, mas as cidades são, para eles, o maior desafio. As cidades são os lugares onde a vida acontece, como uma peça de teatro sem fim. Por isso, os canhões urbanos das grandes cidades exercem uma atração quase mágica sobre os jovens. Mas até mesmo os cenários de casinha de boneca de Stralsund ou Wismar têm seu público. E além das pequenas cidades belíssimas, das metrópoles modernas e vibrantes e do portão da Alemanha para o mundo, na segunda parte, eles esperam pelo campo, a Alemanha deslumbrante vista de cima.